Menos de 10 dias depois de o STF ter liberado a contribuição assistencial sindical, um sindicato de Sorocaba, que é uma cidade importante do interior paulista, está cobrando de filiados e não filiados 12% sobre os salários e R$ 150 de quem não quiser contribuir. Isso é absurdo. Cara, A informação foi divulgada nas redes sociais pelo vereador de Porto Alegre, Ramiro Rosário, que teria sido procurado por agentes autônomos do comércio da cidade paulista, que eu achei engraçado. Cidade do estado de São Paulo foram procurar um vereador do Rio Grande do Sul. Bom, mas vai entender. A negociação havia ocorrido antes do julgamento da corte, só que essa cobrança ocorreu somente depois do aval do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, desde a última sexta-feira, várias pessoas têm procurado esse sindicato com cartas para rejeitar a cobrança. O número foi tão grande que o prazo final, que iria até sábado, foi prorrogado para hoje. Hoje, domingo, poxa, caramba. Agora, eu vou começar com o doutor Rolo. Doutor, como tem visto esses debates acerca da contribuição sindical, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e essa determinação que acabou já culminando com esse sindicato que correu contra o tempo para já cobrar? Sindicato é a espécie do gênero associação civil. Ok. Eu entendo que para a pessoa se associar, precisa ser algo voluntário. Então, precisa ter uma contrapartida, a pessoa precisa ter um interesse. Se o sindicato... Em tese parece ilegal você cobrar uma taxa... Eu entendo que sim, então eu acho que é inconstitucional, mas a partir do momento que o Supremo diz que pode cobrar, não tem muita margem para discussão. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o sujeito tem que ter o poder de escolher a qual sindicato ele vai se vincular. Tem sindicatos bons e tem sindicatos muito ruins. Tem efetivos sindicatos que defendem a categoria, que prestam serviço, que auxiliam os seus sindicalizados. Agora, tem sindicato que só quer mamata, só quer arrecadar. Então, eu acho, e alguns, às vezes, tem lá as contribuições compulsórias. Eu acho que essas contribuições compulsórias, se forem ocorrer, ou pelo menos o sindicalizado, às vezes tem, para cada categoria, tem 4, 5 sindicatos, que ele possa escolher o sindicato que melhor o representa, que presta o melhor serviço, para ter uma concorrência entre os sindicatos, para que aqueles melhores sobrevivam e consigam se distinguir aí no meio da multidão. Agora, Wagner, o sindicato não pode dificultar o trâmite para aquele trabalhador que não quiser pagar a contribuição. Tem que ser um processo simples, né? Inclusive, eu acredito que deveria ser o inverso, né? Que é o que já vinha acontecendo desde a reforma. Se o sindicalizado quisesse contribuir, ele deveria voluntariamente fazer adesão. Quando você coloca sob a responsabilidade do trabalhador ter que ir ao sindicato, muitos exigem, inclusive, que você tenha que ir presencialmente. Eles não facilitam o envio de e-mail. Você tem que ir presencialmente, tem que nessa hora é melhor ser analógico, no caso do sindicato, né? E aí é absurdo, porque você coloca um ônus sobre o trabalhador que às vezes precisa sair do trabalho, precisa sair mais cedo. Então, existe um prejuízo muito grande. Essa situação específica aí, para mim, é óbvio, a gente não pode generalizar para todos os sindicatos, como o Rolo disse, existem bons sindicatos. Os sindicatos são importantes, são previstos pela Constituição. Mas, assim, o Brasil é o país que mais tem sindicatos no mundo inteiro. Isso é endêmico, é a mesma situação de partido político. Você tem a questão do dono e aí você quer essa questão de você... sindicato dos funcionários dos sindicatos. Exatamente. E aí você tem uma cobrança de R$150 para você exercer o direito de oposição, para mim isso é extorsão. Isso, inclusive, é crime, tipificado no Código Penal. Né? Então, isso é absurdo. Inclusive, o Ministério Público precisa fazer uma investigação sobre esse sindicato, porque isso, inclusive, não está abordado pela decisão do STF. O STF, embora tenha previsto a questão, né, do exercício do direito de oposição, ele não previu que o sindicato pode negar a oposição do sindicalizado, porque aí você já está falando de uma situação, né, absolutamente irregular. Marcelo Suano, para além dessa aparente irregularidade, a gente pode considerar esse episódio como uma espécie de aperitivo do que está por vir? Sim, olha, curiosa a maneira que você falou, aparente irregularidade. Veja, o Wagner falou muito claro que isso pode ser visto como uma extorsão. Não quer dizer que você falou isso, porque hoje a gente vive uma situação que qualquer frase pode ser interpretada de uma maneira que te prejudica. Estou dizendo que você afirmou. Você disse, pode ser, está no condicional. O doutor Rolo falou, inclusive, o seguinte, ele falou algo. Isso é uma espécie de algo que é gênero e não deveria ser tratado dessa maneira. Qual é a minha perspectiva? Eu, particularmente, sou a favor da existência de sindicatos.
mas sindicatos como associações. O sindicato como aquele grupo que se reúne para dizer assim, eu quero oferecer para você uma condição onde você tem, em especial, advogados para te defender, porque você não tem condição de contratar um advogado. Se você for para a defensoria pública, você está mal, não é porque o defensor público é ruim, não. É porque o defensor público são poucos defensores públicos, com isso aqui, essa quantidade de processos de pessoas que ele tem que defender, ele não tem tempo. Fora o valor, o limite do valor é muito baixo. É muito baixo, então eu quero te oferecer, e abriria uma concorrência dessas associações para que o indivíduo tivesse uma forma de atuar na sociedade com uma garantia e uma proteção. E aí não seria o sindicato da maneira como ele é visto no Brasil. Porque o sindicato da maneira como ele é visto no Brasil é o quê? Um grupo que representa uma classe social, uma categoria profissional que obrigatoriamente é o responsável pelas convenções coletivas, pelos acordos coletivos. Ou seja, aí o trabalhador que é obrigado a pagar para ele, para que ele funcione, o cara tem que se submeter a esses indivíduos, que na realidade, eu não sei se vocês lembram um termo, que era muito utilizado, que pode ser apenas um pelego, por exemplo. O que é o pelego? O pelego é aquela manta que coloca entre a sela e o cavalo. O cavalo é o cara que é o grupo que trabalha e o cavaleiro, a sela, é o indivíduo que contrata. E que vai lá, faz uns acordos escondidos lá e na realidade não está fazendo. Tem gente que diz até que teve indivíduos que ascenderam na política da década de 80 para cá, não passavam de pelegos. Tem gente que diz... Sério? Tem gente que diz que não passava de pelego. Na realidade ele fazia de conta que fazia uma greve, depois ele negociava lá e botava aqueles indivíduos que eram trabalhadores para depois ele ascender politicamente porque ele tinha notoriedade. Tem gente que fala, eu não sei quem são essas pessoas e não sei de quem eles estão falando, mas isso é uma questão hipotética. Então, qual seria a lógica do sindicato? Retirar ele como um braço do partido político, porque o sindicato é sociedade, não é um segmento ideológico da sociedade. Exato. E ele sendo a sociedade, ele não pode, ele está acima dos partidos políticos. Porque, na realidade, o sindicato deveria chegar para os partidos políticos e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, é isso que a gente quer. Ao invés de fazer com o partido político, coloca nos sindicatos que têm donos, aqueles indivíduos que são os seus seguidores, asseclas ou o que quer que sejam seus tentáculos, e os sindicatos transformam os trabalhadores em massa de manobra. Isso é uma distorção. E aí, quando você pega essa questão da contribuição obrigatória, o imposto sindical, e obriga que todo mundo faça, o que você está fazendo? Está reforçando essa distorção e essas pessoas. Aí é que está o problema do sindicato. Você tem que rever tudo isso para que o sindicato seja aquilo que o Dr. Rolo e o Wagner apresentaram. Vejam, é uma espécie de algo que é gênero. O gênero é associação civil. Se é associação civil, é livre, então não pode ser obrigado. E eles, cada um tem que fazer o seguinte, contratar os melhores advogados, estabelecer o que deve ser feito, orientar nos acordos individuais, não precisa ter acordos coletivos. Porque o acordo coletivo você não sabe nem como isso foi feito. Imagina aquele caso do pelego que eu falei, em que o cara faz um acordo coletivo que ilude todo mundo e depois, na realidade, está colocando nos trabalhadores porque ele está garantindo o seu e a sua ascensão política. Pode acontecer isso. Por isso, o problema não é o sindicato. É a maneira como o sindicato se configura no Brasil. Esse é o problema para mim. Pois é, Emanuel Pessoa, para além dessa situação que envolve esse sindicato de Sorocaba, teve a decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando o retorno da contribuição sindical. Há um projeto, pelo menos uma discussão no âmbito do Congresso Nacional para que senadores e deputados elaborem um projeto de lei para tratar dessa questão, mas eu queria a sua análise e avaliação sobre a percepção do trabalhador. Eu vejo que ele nem sempre se sente representado ou vê vantagens em ser sindicalizado. Por quê? Daniel, os sindicatos eles foram constituídos originalmente como uma forma de os trabalhadores que tinham pouco poder de pressão contra os seus empregadores poderem se agrupar e, no exercício coletivo das suas capacidades, terem condições de negociar melhores condições de trabalho, de salários. Notadamente, os sindicatos eles surgem primeiramente nos Estados Unidos, Inglaterra e França, países que iniciaram a Revolução Industrial, e justamente esses trabalhadores que passavam 16, 17, 18 horas numa fábrica em condições insalubres, ganhando muito pouco, e por isso fazia todo o sentido. O que aconteceu no Brasil é que nós tivemos, infelizmente, uma distorção da finalidade dos sindicatos e que nós paramos de ter sindicatos que serviam às suas categorias profissionais e contribuíam para que essas pessoas tivessem melhorias efetivas de vida, para sindicatos que serviam aos seus próprios dirigentes, seja por meio de acordos espúrios, seja por meio de subornos propriamente ditos, ou seja por meio de vantagens salariais, porque muitas vezes nós vimos que em sindicatos, os dirigentes sindicais estavam nos sindicatos há 4, 5, 6, 7, 8 mandatos, porque eles recebiam, como dirigentes sindicais, mais do que eles recebiam na categoria, e aquilo se tornava, como nós chamamos no popular no Brasil, porque antigamente eram hereditários, se tornavam-se cartórios.
Então, isso era um grande problema. Um outro problema que acontecia é que, como a base mínima territorial dos cartórios previsto na Constituição Federal é municipal e o Brasil tem 5 mil municípios, você tinha a situação de que uma categoria profissional que às vezes tinha 10 trabalhadores, 4 trabalhadores numa cidade pequena do Brasil, criava o seu sindicato para que aquela contribuição não fosse para o sindicato estadual ou regional, mas fosse para aquelas pessoas. Então você ia criando um sem número de sindicatos no Brasil. Isso quer dizer que o Brasil se tornou facilmente o país com o maior número de sindicatos porque a contribuição era obrigatória e era passível de execução judicial. Quando você derruba a contribuição sindical obrigatória, você faz com que vão permanecendo apenas os sindicatos que efetivamente prestam serviço. Coronel Telhado aqui do meu lado, a gente conversou antes aqui da nossa reunião, eu represento juridicamente uma associação de servidores da polícia, da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, a quem nós devemos o fato de São Paulo ser o estado mais pacífico do Brasil em termos de criminalidade. As pessoas reclamam, mas eu brinco que ser assaltado em São Paulo é acaso e eu, quando morava em Fortaleza, era destino. Então, coronel, mas é um fato. Então, coronel, dentro dessa perspectiva, existem vários sindicatos, várias associações de classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo e elas concorrem livremente como? Prestando bons serviços jurídicos, prestando assessoria de cursos e coisas do tipo. Que é como e atrativos, né? Atrativos. Que clubes, por exemplo, clubes muito bacanas ali perto da Barro Branco, Colônia de Férias, sim, mas para famílias. Representação jurídica. Exato. Eu mesmo sou um representante da Paulo Serve, né, coronel? Sim. Então, é o ponto. Então, dentro dessa perspectiva, um grande problema que a gente tem com a decisão do Supremo é que ela reverte, de certa forma, uma parte da reforma trabalhista ao estabelecer que se pode criar as contribuições por meio de acordo ou convenção coletiva dos sindicatos. Só que é óbvio que todo sindicato, então, vai atuar para criar essa contribuição e você, na prática, desfaz a vontade do Congresso Nacional e o Supremo usurpa a competência legislativa por via oblíqua. E aí, via indireta. Então, nesse ponto, é um problema. E a maior dificuldade é da oposição. Porque, no final do dia, coronel Telhada, todas as pessoas, em geral, vivem na inércia. É muito mais difícil quebrar a inércia do que você segui-la. Então, se já está tendo a cobrança, a pessoa vai, mas é R$100 por mês, 200, o trabalho que eu vou ter no sindicato deixa para outro mês. Quando vê, a pessoa passou 2 anos pagando e já pagou R$2.400 contra a vontade dela. Exato. Então, essa decisão ela tem um absurdo de usurpar a vontade do Congresso Nacional e de se basear na inércia natural das pessoas. Que não é porque você é preguiçoso, é porque é uma tendência do ser humano. Você vai estudar qualquer Nobel de Economia, ele fala a mesma coisa. As pessoas tendem a se manter na mesma situação. Então, eu acho que errou mais uma vez o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal no Brasil erra muito nas suas decisões, mas a gente sabe que num sistema democrático alguém acaba dando a última palavra, e no sistema constitucional brasileiro a última palavra é do Supremo. Tanto que um exemplo que eu costumava dar, coronel, quando eu dava aula, era o seguinte: o céu é azul, mas se o Supremo Tribunal Federal disser que é rosa, ele é rosa. Não tem o que se fazer. Esse é o ponto. Eu vou passar para o coronel Telhada, deputado federal, para tratar dessa questão que é muito importante, mas é preciso só fazer um lembrete. Depois do Tá na Roda, tem debate importante, Canelada, segunda edição, trazendo todos os aspectos da grande final da Copa do Brasil. Quer saber quanto está o jogo? Chuta. Não, ok. Se você estiver assistindo, você já sabe, né? Agora, se você não estiver assistindo, continua aqui com a gente no Tá na Roda. 1-1. São Paulo 1, Flamengo 1. Esse resultado dá a vitória, dá o título para o São Paulo Futebol Clube. O Telhado aqui tá emocionado, o Telhado, hein? Imagina, Telhado, fazia tempo, hein? Faz tempo, saudade, velho, saudade. Telhado, então vamos voltar para sua... Daniel, muita sacanagem você me deixar, depois de todas essas pessoas falarem, né? Vai ser pior, rapaz. De falar depois de todas essas pessoas que tão bem apresentaram o seu ponto de vista é difícil. É difícil acrescentar alguma coisa. Eu ia falar traz um recorte do... eu ia falar justamente, né? Isso. Eu acho que o STF... Eu acho horrível a gente falar eu acho, né? Tem certeza. Eu entendo que o STF traz mais um desserviço à população brasileira quando ele legisla nesse caso e traz mais um prejuízo para o cidadão. Ele mais uma vez não pensou no cidadão em si. Eu concordo com todos aqui quando um sindicato... Eu sou militar desde os 17 anos de idade.
Sou militar até hoje, tenho 45 anos de polícia militar. E nós não podemos ser sindicalizados, isso todo mundo sabe. Não existem sindicatos militares. Existem as associações, os clubes. Eu sou sócio de várias associações dos oficiais da reserva. Sou sócio, apesar de não ser sargento subtenentes, porque até por interesse político, de estar junto com essa classe, cabos e soldados e várias outras associações que existem. E como o Emanuel falou, essas associações, para elas atraírem o seu associado, ela apresenta vantagens, clubes, assistência jurídica, reuniões, bailes, festas de fim de ano. Sim, coisas que, poxa, eu vou ser sócio desse pessoal, que além de eu estar com meus amigos, nós vamos falar interesses gerais do nosso grupo. Sim. Saúde, do nosso grupo. O sindicato deveria ser isso. Agora, o que a gente vê justamente no sindicato é o contrário. Os atrativos não estão sendo colocados na mesa para o cidadão se apresentar. Estão fazendo o quê, então? Estão pegando os caras-laço, obrigando o cidadão, cobrando 12%. O cidadão que já tem o seu par... Aliás, esse governo que se diz do trabalhador é o que mais trabalha contra o trabalhador. Ele já, através dessa decisão, 12% a mais do salário suado daquele cidadão já está saindo do bolso dele. E o pior, aquele que não concordar com isso é obrigado a pagar para deixar de ser cobrado. No meu entendimento, pode ser encarado como extorsão também. Pô, onde já se viu? Eu ser obrigado a pagar uma coisa que eu não sou, que não quero. É o pedágio. É absurdo isso. E outra, pior, nós sabemos que a maioria dos sindicatos, dos grandes sindicatos aí, tem muito mais ação política do que trabalhista. Exato. Nós temos um exemplo no Brasil que todo mundo sabe, não precisamos citar nomes de partidos ou de políticos atuais, que cresceram através dos sindicatos. Eram pelegos ou não? Não sei. Não sei. É uma pergunta que tem que ser feita. Mas se tornaram o que são hoje através de um sindicato, representando o trabalhador ou jogando politicamente por interesses? Fica aí a pergunta. Ricardo Ros, esse me parece talvez é o ponto crucial desse debate, porque houve uma redução no faturamento desses sindicatos, algo superior a 90%. Eles faturavam na casa de bilhões de reais e houve uma redução para 100 de milhão. Cerca de 96 milhões de reais foi reduzida a arrecadação desses sindicatos. Que avaliação é possível fazer desse projeto que naturalmente vai fortalecer os sindicatos, mas que a atuação dos sindicatos não se restringe ao trabalhador? Há uma conexão direta com alguns partidos políticos e me parece de um lado só do espectro político, né? Esquerdo. Importante dizer que do lado esquerdo, na maioria das vezes isso acontece. Essa redução depois da reforma trabalhista que houve na arrecadação dos sindicatos demonstra claramente, na minha opinião, a falta de percepção de valor do trabalhador na maioria dos sindicatos. A queda foi brutal na arrecadação. Era obrigatória, era compulsória, com a reforma trabalhista deixou de ser compulsória e o cidadão trabalhador optou em não pagar a sua taxa. Que aí sim, como o coronel falou aqui, deu um belo exemplo. Ele, como militar, sempre se associou, porque ele percebe valor na associação da qual ele faz parte. O que não acontece, na maioria das vezes, com o trabalhador e os sindicatos. Por isso que houve essa queda na arrecadação. Para mim, o Supremo Tribunal Federal errou de novo, quando de certa maneira ele criou essa obrigatoriedade. Eu coloco de certa maneira porque ainda tem esse espaço para o cidadão poder ir lá e dizer que não quer ser associado. E aí a gente vê de novo como foi esse caso, que eu quero acreditar que é uma exceção dos sindicatos, esse de Sorocaba, que cobrou R$150 para o cidadão que não quiser contribuir. Absurda, beirando a criminalidade, se não criminosa, essa decisão do sindicato, e que reflete ali um pouco da cabeça de alguns sindicalistas que estão jogando no seu time, não no time dos trabalhadores. Não apresentam nenhuma vantagem para o trabalhador se associar voluntariamente, porque a própria Constituição, no seu artigo 5º, diz que ninguém é obrigado a se filiar ou a permanecer filiado em associação em lugar nenhum. Então, ou seja, essa decisão do STF, para mim, vai até contra esse artigo da Constituição, porque dificultou a vida da liberdade do cidadão, que antes não era obrigatória, agora ele tem que se manifestar em não querer, e a gente já percebeu pelo exemplo de Sorocaba que muitos sindicatos devem dificultar a vida do trabalhador. E hoje você faz qualquer coisa pelo app, pela internet, mas nesses casos não. Você vai ter que fazer uma carta à mão, levar fisicamente no sindicato, vai se criar uma dificuldade para se aumentar a arrecadação. Mais uma vez, coronel... Faltar o serviço.
faltar o serviço, vale mais um dia de trabalho e regulamentação. Falar para o deputado, né? Papel do Congresso regulamentar isso para facilitar, trazer um projeto de lei para obrigar os sindicatos a facilitar a claro, fazer por internet. Vamos explicar os sindicatos dos advogados. Vamos fazer isso. É isso aí. Inclusive, há uma movimentação no âmbito do Congresso Nacional para que os senadores, inclusive, elaborem um projeto de lei para tratar dessa questão. Exato. Certamente. Nos grupos, já estamos discutindo isso no grupo de deputados. Excelente, tá certo. A gente vai seguir com outras notícias e informações.